Olá, queridos, que Deus abençoe o seu dia e faça resplandecer o sol da justiça sobre a sua face. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocente. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. A eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendendo-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expulsassem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não condenará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, essa é a nossa leitura do livro de Mateus. Agora eu vou citar aqui um resumo para melhor compreensão da palavra. O pecado imperdoável é definido como a contínua atribuição da obra do Espírito Santo a Satanás, mesmo tendo o pleno conhecimento de que a obra é de Deus. Todo pecado pode e será perdoado quando houver arrependimento sincero. Até mesmo a blasfêmia ou alguma forma de profanação do nome de Deus pode ser perdoada quando o perdão de Deus é buscado. No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo atribui a Satanás o que é feito por Deus, e isso não pode ser perdoado. Ser contra Jesus dessa maneira requer que o pecador saiba precisamente o que faz e propositadamente e voluntariamente acredite a Satanás em lugar do Espírito Santo, a obra que é do Senhor. Por que alguém faria isso? Porque admitir que esses milagres foram feitos por Deus requer reconhecer e seguir a Jesus como Messias, resultando no abandonar do seu próprio caminho. Diante dos milagres, curas e expulsões de demônios, os fariseus e escribas queriam ainda outro sinal. Eles não estavam procurando a verdade, mas estavam procurando apanhá-lo desprevenido. Como frequentemente fazia, Jesus deu um novo significado a um simples acontecimento histórico, familiar aos seus ouvintes. A memorável libertação de Jonas de dentro do peixe após 3 dias foi apresentada como precursor da morte e sepultamento de Jesus, a sua ressurreição no 3º dia. O Senhor Jesus não estava diminuindo a importância dos laços familiares, tampouco sendo displicente quanto ao cuidado e cortesia em relação à sua mãe e irmãos. Na verdade, ele introduziu uma categoria completamente nova de comprometimento espiritual. Jesus sabia que precisava dar prioridade ao cumprimento da vontade do Pai. Em relação às parábolas, elas são histórias simples e curtas, na forma de um tipo de figura ou ilustração, como 2 níveis de significado. Elias apresenta uma comparação ou contraste com o intuito de estimular o pensamento, a decisão e a ação.
A parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém a mais poderosa. O seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, bem como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente um terço dos ensinamentos do Senhor Jesus foi feito com o uso de parábolas, que revelaram a natureza do reino de Deus. Aqui, as 4 primeiras foram dadas ao público em geral e as 4 últimas aos discípulos. A parábola ela é fundamental, é colocada à parte das outras pelo fato de ser a chave para a compreensão das demais. Queridos, este é o nosso resumo do livro de Mateus, capítulo 12. Eu espero que vocês tenham gostado e de coração eu espero que vocês possam guardar a santíssima e poderosa palavra do Senhor no seu coração para que ela venha dar frutos no seu próprio tempo. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Estaremos de volta no nosso próximo vídeo. Peço que você deixe aí a sua curtida, compartilhe a palavra do Senhor aos seus amigos e familiares. Muitas pessoas precisam de serem transformados pela palavra de Deus. Assim, teremos uma sociedade melhor. Que Deus abençoe você e te guarde e até o nosso próximo vídeo.